A gente pode estar vivendo uma das maiores oportunidades dessa década para os fundos imobiliários que vai deixar muita gente rica. Será que isso é verdade? Ah, Felipe, mas o IFIX só cai. Como é que isso pode ser uma oportunidade? De 6 meses para cá já são mais de 6% de queda. E isso é verdade, só que em períodos similares do passado, após um período de quedas e fundos imobiliários muito baratos, o que a gente viu foi um mercado com alta de mais de 140%. Então sim, dá para fazer muitos milionários. Como é que investidores de FIIs podem ficar milionários? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Boa, vamos lá, e não é de hoje que a gente tá falando dessas quedas dos fundos imobiliários aqui no Brasil. E o grande ponto é que essa não é a primeira vez que isso acontece. Pra gente entender se esse ativo vai deixar muitos milionários no futuro, a gente precisa olhar pra trás, entender o histórico. Não tem forma melhor da gente entender um ativo do que assim. Olhando lá pro começo, o IFIX foi criado em 2012. E aí, logo nos anos após a sua criação, todo o início desse ativo era uma época onde a Bolsa do Brasil não andava muito, ela ficava meio de lado. E aí, de 2012 até 2016, o IFIX viu 4 anos se passarem pra cair 12%. E aí, se a gente for olhar fundos específicos que são mais antigos no Brasil, todos eles passaram por dificuldades similares naquela época. Olha o HGRE aqui. No mesmo período, de 12 até 16, caiu praticamente 50%. O HGRE que é um fundo de tijolo, mas isso também aconteceu com fundos de papel, que é o caso do próprio MXRF. Caiu ali seus 40% no mesmo período. E boa parte dessa explicação vem porque naquela época o que a gente via era um ciclo de alta de juros aqui no país. Se a gente observa essa imagem, desde o final de 2012 ali, o que a gente viu foi uma alta da Selic, que se manteve alta por um tempo, fazendo assim com que o mercado ficasse de lado nos fundos imobiliários. E aí, depois desse período, quase 4 anos depois, a Selic começou a voltar a cair e o mercado de fundos imobiliários começou a se valorizar em consequência. Aí o que a gente viu foi a entrada do ciclo de alta, que fez o IFIX subir praticamente 143%. Aí a gente precisa olhar para os mesmos fundos específicos que a gente deu de exemplo. O próprio HGRE, contando os dividendos, multiplicou por 3 vezes o capital dos investidores nessa época. E o MXRF multiplicou por 2,5 vezes o capital dos investidores. Nada mais do que os ciclos do mercado acontecendo, para cima e para baixo. Os fundos imobiliários começam a cair, boa parte disso explicado por causa da alta da Selic, aí eles começam a ficar baratos demais, até que o mercado começa a mudar e de alguma forma os preços se recuperam. Aí o ciclo de expansão do país volta e os ativos se valorizam até ficarem caros demais. Inclusive a gente viu um ciclo parecido no mercado de imóveis físicos mesmo, sem ser fundos imobiliários aqui no Brasil. Esse gráfico aqui mostra a variação mensal dos preços dos imóveis. E o que a gente vê é que até 2011, 2012, havia sim uma boa valorização dos imóveis, mas dali para frente os imóveis passaram praticamente 5 anos no 0 a 0 sem se valorizar até voltarem nos últimos anos, até agora. E a gente consegue ver isso acontecendo de forma quantitativa também. Esse gráfico demonstra aqui na linha azul a média de preço por valor patrimonial dos fundos imobiliários em épocas como a de 2012 até 2016, onde a média estava sempre abaixo de 1, entre 0,7 e 0,8. Aí o que a linha cinza desse gráfico mostra é a performance daquele mercado nos 12 meses após quem comprou por aqui. E sempre que o preço por valor patrimonial médio dos fundos imobiliários estava baixo, o que aconteceu é que nos próximos 12 meses a rentabilidade foi bem positiva, de 10% a 30%. Ou seja, quem mais ganhou dinheiro nessa época foi quem soube passar pelo ciclo de queda e aproveitou bem o ciclo de alta. Agora, como é que a gente pode saber se esse mercado vai deixar muitos milionários no futuro ou não? Afinal de contas, essa é a dúvida de muitos investidores. A gente mesmo fez vídeo sobre isso e várias outras pessoas aqui no YouTube também fizeram. O grande ponto é que como é que você vai saber a hora exata de comprar fundos imobiliários? Afinal de contas, se os ciclos mudam o tempo inteiro, como é que você vai saber a hora certa de agir? O que acontece com a maioria dos investidores é que eles compram quando tudo está muito bom, muito positivo e acabam vendendo quando tudo tá muito ruim. É por isso que aqui no Clube do Valor a gente gosta de usar estratégias sistemáticas para nos forçar a fazer a coisa certa na hora certa. Olha o que aconteceu em dezembro de 2019, onde a bolsa só subia, a valorização dos fundos imobiliários era a maior de todos os tempos e todo mundo só queria comprar a bolsa. Na prática, o que a gente estava fazendo aqui no clube era vendendo ações de fundos imobiliários, novembro, dezembro, janeiro, e logo em seguida a gente viu uma queda dos mercados de mais de 46%. Tudo fruto da pandemia. E aí depois da queda do mercado, o que se ouvia era: sejam cautelosos, esperem um pouco mais até ver onde vai a pandemia, os mercados estão duvidosos. Só que a nossa estratégia mandava a gente vender renda fixa, foram mais de 10 milhões vendidos para comprar ações e fundos imobiliários em mais de 11 milhões e meio de reais. Tudo isso sem precisar prever o futuro, tudo com base somente em uma estratégia muito clara de investimento. Exatamente esse processo que a gente te mostra na nossa consultoria gratuita aqui do Clube do Valor. A gente quer te mostrar, olhando para a tua carteira de forma individual, como é que você também pode aplicar estratégias vencedoras como essa. Para você participar, é só fazer a leitura desse QR Code que está aqui na tela aparecendo para você ou clicar no link da descrição do vídeo. Você vai abrir um formulário que vai te custar 20 segundos da tua vida para preencher. E aí um de nós vai entrar em contato contigo. Agora, para saber se fundos imobiliários vão deixar muita gente milionária ou não, você precisa responder 3 perguntas. A primeira delas é definir o que é rico para você, porque afinal de contas eu posso estar falando de uma forma que ser rico para mim é diferente do que você pensa. A melhor forma é você quantificar isso, pensando assim, ó,
quanto eu preciso ganhar de renda passiva no mês para eu me considerar rico, para eu atingir todas as coisas que eu quero fazer no meu estilo de vida ideal. Será que 10 mil reais é suficiente? Ou será que você precisa de uns 80 mil para fazer tudo que você quer? Aqui não tem resposta certa nem resposta errada. Definido o que é ficar rico para você, vai para o próximo passo, que é fazer um plano para que seja possível chegar nessa renda passiva. Para isso, a gente sempre usa essa planilha de cálculo de independência financeira aqui do Clube do Valor. Imagina que você é uma pessoa que quer receber ali 20 mil reais para ficar rico, para viver de renda passiva. A grande diferença vai estar em como você investe, qual é a taxa anual de retorno acima da inflação dos seus investimentos. Se você for uma pessoa que não se preocupa muito com investimentos, deixa tudo ali no teu Tesouro Selic, deixa tudo na caixinha do Nubank, a tua rentabilidade pelo histórico acima da inflação vai ser cerca de 3% ao ano. Aí a ferramenta vai te mostrar que você precisa acumular mais de 8 milhões de reais para chegar para ficar rico. Agora, se você for um investidor que se preocupou em fazer uma estratégia clara, em melhorar a tua forma de investir, você vai chegar em uns 6% aqui acima da inflação, mostrando que o teu patrimônio meta ele vai basicamente cair pela metade, para 4 milhões e 100 mil reais. Agora então você tem um patrimônio meta, um alvo para alcançar. Aí tua função agora é descobrir como é que você vai fazer isso. Imagina que você está partindo ali de um patrimônio de 500 mil reais para investir e você vai investir 5 mil reais por mês. Aí o que você vai descobrir é que você vai levar quase 21 anos para chegar na tua renda passiva alvo. Nossa, Felipe, mas 21 anos é muito tempo. Aí beleza, você precisa mudar alguma das variáveis. Imagina que você decidiu se aperfeiçoar mais na sua carreira e agora você vai fazer aportes de 10 mil reais e não mais de 5. Você vai ver que o tempo aqui passou para 15 anos. E como a realidade de cada um de vocês é diferente, eu vou deixar essa ferramenta de independência financeira aqui embaixo para você mesmo fazer as suas contas. Mas aqui o mais importante é você ter definido ali um pouco mais de 4 milhões que você vai alcançar para viver de renda. O terceiro passo aqui é fazer o cálculo de quanto de renda você vai tirar dos seus investimentos. E aqui podem entrar os fundos imobiliários. Afinal de contas, com esse valor bem aplicado em fundos imobiliários, isso vai te gerar um dividendo mensal ali que vai pagar as suas contas. Vamos voltar para o exemplo do HGRE, que é o fundo que a gente vem falando aqui no vídeo. Imagina agora então que esses 4 milhões 108 mil reais 842 foram aplicados ali no HGRE e que ele pagou ali seus 0,76 centavos no último mês de dividendos. Isso aqui seria o equivalente 0,076 para saber de dividendos a um recebimento de mais de 31 mil reais desse investidor com o patrimônio já alcançado em 4 milhões. Agora, imagina que você vai ali para o caso do MXRF, que pagou 0,97% no último mês em dividendos. Aqui o que a gente vai ver é um dividendo potencial recebido de quase 40 mil reais nesse fundo imobiliário. E é óbvio que nem todo esse dinheiro você pode usar, porque uma boa parte dele precisa ser reinvestido de novo na tua carteira para proteger a corrosão da inflação ao longo do tempo. Mas o fato é que, olhando para essas contas, com a forma correta de investir, muita gente vai ficar milionária com fundos imobiliários. Só que não só com fundos imobiliários. Em um dos exemplos de um dos nossos modelos de carteira de investimento aqui do Clube do Valor, que é todo em renda variável, conta com fundos imobiliários e outros ativos da renda variável. O que a gente viu é que nos últimos 14 anos a performance de uma carteira como essa foi muito acima do CDI do Ibovespa. E aí em 14 anos o cara que investiu 500 mil com aportes mensais de 5 mil reais nessa estratégia alcançou um patrimônio de mais de 9 milhões e meio, com a renda passiva estimada acima da inflação de mais de 43 mil reais. É óbvio que não dá para achar que isso vai se repetir sempre, mas mostra o poder de uma boa estratégia. Então sim, fundos imobiliários podem deixar muitos milionários no futuro, mas tem outras coisas que precisam entrar no bolo. Agora imagina se você descobrisse agora então um caminho para você acelerar a tua jornada até a liberdade financeira e alcançar 30 mil reais pelo menos de renda passiva por mês. Será que isso mudaria a tua vida de verdade? Porque se sim, eu quero te convidar para o evento Jornada da Renda Vitalícia, que vai acontecer nos dias 11 e 12 de novembro, onde o Ramiro Gomes Ferreira, meu sócio e fundador do Clube do Valor, vai te mostrar tudo sobre o terceiro ponto de alavancagem patrimonial que vai te ajudar a acelerar a tua liberdade financeira. Para você se inscrever, clica no botão que está aqui embaixo na descrição do vídeo, eu vou deixar um link aqui em cima também para facilitar a tua vida. Agora, se você quiser entender se é hora de investir no IVVB11, ativo das ações americanas, você precisa assistir esse outro vídeo aqui, onde a gente conta tudo isso em detalhes. Estou esperando por lá.